Quando alguém olha para o espelho, a primeira coisa que vê é o próprio reflexo. E quem se volta para si mesmo corre o risco de encarar algo que talvez prefira evitar, um confronto direto consigo. O espelho não adula, ele reflete fielmente aquilo que está diante dele. E o rosto, que muitas vezes escondemos do mundo, está coberto por uma persona, uma máscara social. Carl Jung, um dos grandes pensadores da psicologia analítica, descreveu a persona como a máscara que usamos para interagir com o mundo. Jung deriva essa ideia se referindo às máscaras teatrais usadas pelos atores para representar diferentes papéis. Este conceito está profundamente enraizado na ideia de que todos nós desempenhamos papéis diferentes entre o ego e a sociedade. O ego é o centro da nossa consciência, responsável por manter nossa sensação de identidade ao longo da vida, enquanto a persona é a máscara que usamos para ocultar partes de nossa verdadeira natureza e nos adaptarmos às expectativas sociais. Jung argumenta que a persona é necessária para a socialização. Todos nós usamos diferentes máscaras em diferentes contextos, ajustando-nos às situações que a vida nos impõe. Isso é crucial para definir nosso papel social e como interagimos com os outros. Usamos a persona para ocultar nossas vulnerabilidades, para não mostrar nossas fraquezas. Desde a infância, começamos a criar nossa máscara, aprendendo a nos adaptar às expectativas de pais, amigos e professores. Aprendemos rápido o que é aceitável e nos traz aprovação e o que é inaceitável e nos traz punição. Mas essa necessidade de adaptação ao mundo não pode nos desviar da verdade sobre quem somos. No cristianismo, essa verdade está em Deus. Como nos ensina Santo Agostinho: Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Ou seja, o perigo não está apenas no uso da persona, mas na identificação excessiva com ela, que pode nos afastar do propósito para o qual fomos criados. Jung identificou dois estágios importantes no desenvolvimento da persona. No primeiro, chamado de identificação, a persona pode ser saudável, contanto que a pessoa saiba que não é aquilo que aparenta ser. O perigo surge quando a identificação excessiva com a persona leva à alienação do verdadeiro eu, ou self, que representa o centro unificador da psique, a totalidade de quem somos, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Jung coloca essa preocupação de forma clara em Ion, estudos sobre o simbolismo do si mesmo. A persona é o que alguém não é, mas o que ele e os outros acreditam que ele seja. No contexto cristão, poderíamos dizer que o verdadeiro eu de uma pessoa não se encontra apenas dentro dela mesma, mas sim em Deus, que a criou à sua imagem e semelhança. Nosso valor não está em como somos vistos pelo mundo, mas em quem somos aos olhos do Criador. É por isso que a espiritualidade cristã sempre enfatizou a humildade e a busca da verdade interior. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a persona se desintegra, há três possíveis caminhos. A restauração negativa, onde a pessoa tenta voltar a ser como era antes, ignorando as mudanças. A ausência de persona, quando a pessoa perde completamente sua capacidade de se adaptar ao mundo. E, finalmente, a restauração, que é o ideal, onde a pessoa desenvolve uma persona consciente que não esconde seu verdadeiro eu. O ideal é buscar essa restauração, porque a restauração negativa nos mantém presos em uma versão falsa de nós mesmos, enquanto viver sem uma persona é quase impossível, além de indesejável, pois precisamos de algum nível de adaptação ao mundo externo e ao nosso mundo interno. Agora vamos focar nos perigos de esconder quem realmente somos. Uma das consequências mais notáveis da criação da persona é o surgimento do que Jung chamou de sombra. A sombra representa os aspectos reprimidos da personalidade, aqueles que são incompatíveis com a persona e, portanto, são excluídos da consciência. Muitas vezes acabamos reprimindo partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Por exemplo, alguém pode aprender que ser assertivo é rude e acabar se tornando excessivamente passivo, prejudicando suas relações pessoais e profissionais. Ou pode ser o oposto, uma pessoa que é sempre muito agradável por odiar conflitos, mas acaba sendo explorada. No contexto cristão, essa sombra pode ser associada ao pecado original e à tendência da natureza humana caída. Todos nós carregamos inclinações desordenadas que lutam contra a nossa vocação à santidade. São Paulo descreve essa batalha interior na carta aos Romanos. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:9. Aqui vemos que, sem a graça de Deus, somos incapazes de ordenar nossa psique e superar nossas inclinações desordenadas.
A sombra é tudo aquilo que escondemos que consideramos indesejável ou vergonhoso, o lado obscuro da nossa personalidade, que pode nos dominar em momentos de estresse ou explosões emocionais. Mas há um caminho para lidar com isso. Jung descreve esse fenômeno em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A sombra é uma parte viva da personalidade que quer ser ouvida e reconhecida. Para Jung, lidar com a sombra é uma tarefa para a vida toda. No cristianismo, a chave para integrar essa sombra não é apenas o autoconhecimento, mas a conversão. A oração, o exame de consciência e a confissão são instrumentos poderosos para trazer à luz aquilo que estava oculto e permitir que a graça de Deus transforme as nossas fraquezas. A persona nos impede de realizar o que Jung considerava a tarefa mais importante de nossas vidas, o processo de individuação. Esse processo nos aproxima do nosso verdadeiro eu, trazendo o conteúdo inconsciente à tona. Mas a individuação, para o cristianismo, não é simplesmente um retorno a si mesmo, e sim um retorno a Deus. Somente nele encontramos nossa verdadeira identidade. Como ensina São João Paulo II, o homem que quer compreender-se até o fundo deve, com a sua inquietação, incerteza e até fraqueza e pecaminosidade, aproximar-se de Cristo. No mundo moderno, a questão da persona se torna ainda mais relevante, especialmente com o advento das redes sociais. A internet permite que as pessoas criem versões cuidadosamente curadas de si mesmas, projetando uma imagem idealizada que não corresponde à realidade. A persona digital pode ser ainda mais distorcida do que a persona tradicional, já que os meios digitais permitem um controle quase total sobre a maneira como somos percebidos. Mas, como disse nosso Senhor, nada há de oculto que não venha a ser descoberto, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Jung nos adverte sobre os perigos de viver em função da persona, em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Nada é mais patético do que aquele que vive somente para a sua persona, sem jamais chegar a conhecer o self. A vida não pode ser baseada apenas em aparências. Precisamos buscar a verdade sobre nós mesmos, e essa verdade só se encontra na luz de Cristo. A persona é um acordo entre o indivíduo e a sociedade sobre como devemos parecer. Mas se não tomarmos cuidado, ela pode nos afastar da única identidade que realmente importa, aquela que temos diante de Deus. A jornada para a realização pessoal não é apenas uma jornada psicológica, mas também espiritual. Não basta tirar a máscara, é preciso colocar a verdadeira identidade, a de filhos de Deus.